Gente, que orgulho! Olha o tanto de gente que escreveu pra gente essa semana e nos elogiou, criticou e também disse o lugar onde mora. Fora as mais de 1000 pessoas que curtiram os nossos testes. Que alegria! Não tenho nem palavras para agradecer. Já se inscreveu aqui no canal? Não? Faça isso agora. Já curtiu esse vídeo? Dê o seu joinha agora também. Não custa nada e pra gente faz uma super diferença. Hoje é a nossa edição número 66. Então você vai saber um pouco mais sobre a famosa estrada americana Rota 66. Vamos nessa? Fique com a gente que tem muita coisa interessante vindo por aí. Qual era a idade de Dom Pedro II quando foi coroado imperador do Brasil? 12 anos, 15 anos, 18 anos ou 21 anos? A coroação de Pedro II do Brasil como imperador do Império do Brasil ocorreu na Capela Imperial, no Rio de Janeiro, no dia 18 de julho de 1841. Dom Pedro II foi coroado 10 anos depois da abdicação de seu pai, o imperador Dom Pedro I, em 7 de abril de 1831, quando teve de ir a Portugal para lutar contra seu irmão, Dom Miguel, que havia usurpado o trono da rainha Dona Maria II, filha do antigo monarca. O imperador foi coroado aos 15 anos de idade. Teve a maioridade decretada para assumir o governo e evitar a desintegração do império. Qual era a nacionalidade de Johannes Vermeer, autor de uma das mais famosas pinturas do mundo, A Moça com Brinco de Pérola? Holandês, austríaco, alemão ou polonês? Para o Brasil, moça com brinco de pérola. Para Portugal, rapariga com brinco de pérola. É uma magnífica pintura do artista holandês Johannes Vermeer de 1665. Como o seu nome indica, é utilizado um brinco de pérola como ponto focal. A pintura está no Mauritshuis, na cidade de Haia. É muitas vezes referido como a Mona Lisa do Norte ou a Mona Lisa holandesa. É uma linda obra de arte. A Rota 66 é a rodovia mais famosa do mundo. Tem cerca de 4.000 quilômetros e liga Chicago a qual outra cidade norte-americana? Nova York, Los Angeles, São Francisco ou Seattle? A estrada é berço do primeiro motel, que é a combinação das palavras motor ou motorist e hotel. A Rota 66 também abrigou o primeiro McDonald's do mundo e foi cenário de filmes como Easy Rider e Bagdá Café. Também é cenário para os filmes Carros, da Disney, de 2006, e Carros 2. A cidade fictícia de Radiator Springs, presente nesses filmes, localiza-se na Rota 66. A Rota 66 cruza 8 estados, 3 fusos horários e 2 reservas indígenas. Em que rio fica a hidrelétrica de Tucuruí, uma das mais importantes do Brasil? No Rio Madeira, no Rio Xingu, no Rio Paraná ou no Rio Tocantins? A usina hidrelétrica de Tucuruí está localizada na cidade de mesmo nome, no estado do Pará, na bacia do rio Tocantins. Em potência instalada, Tucuruí é a segunda maior usina hidrelétrica 100% brasileira, ficando apenas atrás da usina de Belo Monte. Quem é o criador de Horácio, Piteco e Penadinho? Chico Caruso, Zélio, Ziraldo ou Maurício de Souza?
Maurício nasceu em Santa Isabel, São Paulo, em 1935. Maurício de Souza viveu num ambiente cercado de arte, pois seu pai, além de barbeiro, era poeta, compositor e pintor, e sua mãe era poetisa. Com poucos meses de vida, Maurício mudou-se de Santa Isabel para a vizinha Mogi das Cruzes, onde começou a desenhar cartazes e ilustrações para rádios e jornais. Quando contou a seu pai sobre querer viver como desenhista, seu pai lhe disse: Maurício, desenhe de manhã e administre à tarde. Qual o principal ingrediente da massa do acarajé? Macaxeira, farinha de milho, farinha de trigo ou feijão fradinho? A delícia do acarajé é uma especialidade gastronômica das culinárias africana e afro-brasileira. Trata-se de um bolinho feito de massa de feijão fradinho, cebola e sal e frito em azeite de dendê. No continente africano é conhecido como akara e especificamente no norte da Nigéria também é chamado de kosai. Criado em 1959, qual é o mais tradicional prêmio literário do Brasil? Prêmio São Paulo, Prêmio Oceanos, Prêmio Jabuti ou Prêmio Fundação Biblioteca Nacional? O Prêmio Jabuti é o mais tradicional prêmio literário do Brasil, concedido pela Câmara Brasileira do Livro. Criado em 1959, foi idealizado por Edgar Cavalheiro, quando presidia a CBL, com o interesse de premiar autores, editores, ilustradores, gráficos e livreiros que mais se destacassem a cada ano. Grande destino do turismo de aventura, Alto Paraíso, na Chapada dos Veadeiros, fica em qual estado do Brasil? Goiás, Minas Gerais, Bahia ou Mato Grosso? Uma das cidades para se ter como base para visitar a Chapada dos Veadeiros, em Goiás, é a pequena Alto Paraíso. Pequenina e simpática, ela é uma cidade simples, mas com várias pousadinhas, casas para alugar e bons restaurantes. A partir de lá, você pode ir de carro para dezenas de cachoeiras incríveis com os mais diversos cenários, fazer trilhas, voar de balão, além de observar a fauna e flora locais, que são encantadoras. Que nome se dá à técnica de criação de camarões em viveiros? Gambecultura, helicicultura, carcinicultura ou geromecultura? A criação de camarão em cativeiro é uma atividade conhecida como carcinicultura, um ramo específico da aquicultura que pode ser encontrada tanto na forma de cultivo de camarão marinho ou de água doce. Em que país nasceu Siddhartha Gautama, o fundador do budismo? No Nepal, na Índia, na China ou na Mongólia? Siddhartha Gautama, popular e comumente chamado apenas de Buda, foi um príncipe de uma região no sul do atual Nepal que, tendo renunciado ao trono, se dedicou à busca da erradicação das causas do sofrimento humano e, dessa forma, encontrou um caminho até o despertar ou iluminação, após o que se tornou mestre ou professor espiritual, fundando o budismo. Nasceu em 563 a.C. em Lumbini, atual Nepal. Ser ou não ser? Eis a questão. Esta é uma frase de qual obra de Shakespeare? Hamlet, Macbeth, Romeu e Julieta ou A Comédia dos Erros?
A frase ser ou não ser, eis a questão, vem da peça A Tragédia de Hamlet, Príncipe da Dinamarca, de William Shakespeare. Encontra-se no ato 3, cena 1, e é frequentemente usada como um fundo filosófico profundo. Sem dúvida alguma, é uma das mais famosas frases da literatura mundial. Como se chama o estreito que conecta a Rússia à América do Norte? Estreito de Bering, Estreito de Magalhães, Estreito de Hormuz ou Estreito de Gibraltar? O Estreito de Bering é um estreito que liga os oceanos Pacífico e Ártico entre a Rússia e os Estados Unidos. O estreito liga o Mar de Chukchi ao norte com o Mar de Bering ao sul. Quantas cores tem a bandeira do Chile? 1, 2, 3 ou 4? São 3 cores: vermelho, azul e branco. O maior show gratuito do mundo, com maior público, foi realizado no Brasil. Que show foi esse? Quem se apresentou? Marília Mendonça, Rod Stewart, Frank Sinatra ou Roberto Carlos? De acordo com o livro dos recordes, o Guinness Book, o show do cantor inglês Rod Stewart no Rio de Janeiro em 1994 teve o maior número de pessoas na história de concertos gratuitos. O show foi realizado no dia 31 de dezembro de 1994 e cerca de 4.200.000 pessoas estiveram presentes na praia de Copacabana. Que deus grego é conhecido como o deus do submundo? Hades, Zeus, Poseidon ou Heracles? Hades era o deus do mundo subterrâneo na mitologia grega, ou Plutão na mitologia romana. Filho de Cronos e Reia, irmão de Zeus, Hestia, Deméter, Hera e Poseidon. Era casado com Perséfone, Cora para os romanos, que raptou do mundo superior para ter como sua rainha. Esse mito ficou muito conhecido como rapto de Cora. Ele atraiu 2 vezes, uma quando teve um caso com a ninfa do Cócito e também quando se apaixonou por Leuce, filha do oceano. No dia 22 de abril de 1500, ouviu-se um grito: "Terra à vista!" Avistaram um monte. Qual o nome dado a esse monte? Monte de Vera Cruz, Monte Brasil, Monte Pascoal ou Monte de Santa Cruz? – 22 de abril de 1500, frota com 10 navios e 3 caravelas. Santo Antônio, São Pedro e Nossa Senhora Anunciada, da esquadra portuguesa, com 1.500 marujos, comandadas por Pedro Álvares Cabral, com partida do porto de Restelo, em Portugal, e após 44 dias em alto mar, aportaram no litoral montanhoso do hoje estado da Bahia, logo denominado de Monte Pascoal, pois era a época da Páscoa cristã. Assim como os outros campos da biologia, a botânica é subdividida em áreas de estudo, especializações ou subdisciplinas. Qual das opções abaixo não está relacionada à botânica? Ficologia, micologia, dendrologia ou mastologia? Ficologia é o estudo das algas. Micologia é o estudo dos fungos. Dendrologia é o estudo dos vegetais lenhosos.
Já a mastologia é a especialidade médica que se dedica ao estudo das glândulas mamárias. Portanto, das opções apresentadas, mastologia é a única não relacionada à botânica. Portanto, é a resposta correta para essa pergunta. Que civilização se estabeleceu nos Andes e construiu Machu Picchu? Foram os Incas, os Maias, os Aztecas ou os Navarros? O Império Inca foi o maior império da América pré-colombiana. O centro administrativo, político e militar do império ficava na cidade de Cusco. A civilização Inca surgiu nas terras altas do Peru em algum momento do início do século XIII. Seu último reduto foi conquistado pelos espanhóis em 1572. Machu Picchu, que significa Velha Montanha, foi construída por volta do século XV pelo líder Inca Pachacuti. A montanha na qual sua estrutura foi erguida fica próxima a Cusco. Portanto, Incas é a resposta correta para essa pergunta. Quem escreveu A Origem das Espécies? Alfred Newton, Charles Darwin, Jacques Cousteau ou Aristóteles? A Origem das Espécies é uma obra de literatura científica escrita por Charles Darwin, que é considerada a base da biologia evolutiva. Publicada em 24 de novembro de 1859, ele introduziu a teoria científica de que as formas de vida evoluem ao longo das gerações por meio de um processo de seleção natural. Em que ano foi lançada a nota de R$200? 2018, 2019, 2020 ou 2021? A cédula de R$200 é a cédula de maior valor nominal do padrão real, com o animal símbolo sendo lobo-guará, e foi lançada no dia 2 de setembro de 2020. E agora, antes da pergunta bônus e nossa dica de leitura, um tempinho para você curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal se você ainda não fez isso. Muito obrigado! Albert Einstein, além de cientista brilhante e autor da teoria da relatividade, nos brindou com pensamentos profundos. Onde morreu Albert Einstein? Nos Estados Unidos, na Suíça, na Alemanha ou na França? Escuta algumas frases de Albert Einstein. Triste época, é mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito. Demais essa, né? Os ideais que iluminaram o meu caminho são a bondade, a beleza e a verdade. E mais uma de Albert Einstein. Se A é o sucesso, então A é igual a X mais Y mais Z. O trabalho é X, Y é o lazer e Z é manter a boca fechada. Sensacional, né? Em uma consulta, o cientista reclamou de dores mais fortes ao médico. Segundo o especialista, um pequeno sangramento de um saco aneurismático atrás da aorta causava mais dor que o normal. Einstein ainda teve náusea e vômitos. O físico recebeu 2 injeções para diminuir a dor e foi levado ao hospital de Princeton, nos Estados Unidos, passagem que o médico havia dito que seria rotineira. À 1h15 da madrugada, o médico recebia a ligação de Alberta Rosel, enfermeira do hospital. Ela relatava que o famoso cientista não havia resistido a um derrame da aorta. Era uma segunda-feira, 17 de abril de 1955. Que alegria saber que você ficou com a gente até aqui. Einstein era realmente uma mente brilhante em todos os sentidos, né?
Aproveite agora, deixe um comentário para nós. Diga se você gostou, sugira um tema de perguntas que você goste, nos diga a cidade que você mora. Obrigado por todo o carinho de vocês. Muito obrigado mesmo. Um grande abraço e te encontro no próximo teste.